O vício digital e as distrações. Você não perdeu o foco, você foi treinado para se distrair. Existe um estudo que informa que a engenharia social, que é a engenharia da sociedade que envolve tecnologia, envolve uma série de ferramentas que tornam as pessoas totalmente controladas. E quando você assiste esse vídeo, milhares de algoritmos estão disputando a sua atenção nesse momento. Cada notificação, cada rolagem infinita que a gente fica ali no celular, cada coisa que você está fazendo é só mais um vídeo, não é acaso. É engenharia social, comportamental desenvolvida ao extremo. A pergunta não é se você usa celular, a pergunta é quem está usando você? É você que está usando o celular ou o celular está te usando? Vivemos a era do vício digital, e é um vício silencioso e que poucas pessoas têm falado ou conversado sobre isso. Principalmente a mídia tradicional, que poderia informar melhor sobre essas situações e sobre essas perdas de atenção que nós estamos tendo ao longo do tempo. O vício que não cheira, não faz barulho e não deixa marcas visíveis, mas rouba o que você tem mais precioso e sagrado, que é o seu tempo, a sua presença, a sua consciência e a sua direção interna. Você abre celular para relaxar? Você abre celular para meditar? Você abre celular para te dar foco? Não. Você abre celular para ficar distraído. E fecha com a mente cansada. Toda vez que você está lá no celular, você está ficando mais cansado, mais ansioso. E vai aumentando isso. É uma sensação de tempo perdido. Isso não é falta de disciplina. Isso foi colocado de forma proposital. Quem controla a sua atenção? Já parou para pensar sobre isso? Quem controla as suas emoções? É você? Será que é você mesmo que está controlando? Quem controla suas emoções, suas escolhas? É você que está escolhendo? Quem controla as suas escolhas define o rumo da sua vida. Entende? Hoje, o maior problema que temos é o vício digital e a distração, porque perdemos a atenção, que é uma atividade fundamental do cérebro, uma atividade fundamental, inclusive, na criação da realidade, dentro do campo sistêmico, do campo quântico. Hoje, o maior campo de batalha não é político, não é financeiro ou religioso, é invisível, é silencioso, ele acontece dentro da sua cabeça, ele acontece dentro da sua mente. Nesse conteúdo, eu vou tentar explicar para você um pouco disso, para abrir sua cabeça, para despertar a tua consciência. E você vai entender bastante sobre isso. Porque a distração, ela se tornou um vício digital. Com o excesso digital, ele está fragmentando a sua consciência. E, principalmente, eu vou te explicar como retomar o controle da sua atenção em um mundo que lucra com a sua distração, enquanto nós somos totalmente controlados. Porque despertar hoje não é fugir da tecnologia, é usar a tecnologia sem ser usado por ela. E se você sente que está sempre ocupado, não tem tempo para nada, mas raramente está presente, você percebe que o tempo passa rápido demais, se sente que algo está drenando a sua energia sem você perceber, então fica comigo, que eu vou tentar te explicar. Eu fiz uns slides que eu vou te apresentar agora, que vai explicar muito sobre isso. Esse conteúdo não é sobre telas, é sobre liberdade mental, é sobre ter consciência. Então, o vício digital e distrações é um grande desafio para as pessoas hoje, tá? É um vício pior, muito pior do que as drogas mais pesadas existentes no mundo. É como se fosse um novo cigarro, porque é um novo vício, certo? E você vai compreender de uma forma clara, e você já deve ter notado isso. Então, você precisa acordar, porque nós já estamos chipados, já somos dominados há muito tempo. Você não percebeu isso e ainda não acordou para isso. A maioria das pessoas sequer entende isso. É uma guerra que acontece pela sua atenção, porque a sua atenção, ela projeta a realidade criada. E quando você tem uma atenção sequestrada, uma atenção fragmentada, e quando você não consegue perceber a realidade e a verdade, você é fácil controlável, você é fácil presa para o mundo da Matrix que controla tudo. A atenção dos 3 segundos. Muito tem se falado, principalmente no marketing digital, as pessoas que estudam marketing digital falam muito que a nossa atenção ela está no máximo entre 3 a 5 segundos. Em 3 segundos, você percebe se aquilo é valioso ou não. Ou
que aquilo vai prender a sua atenção, não. Então, é usado várias técnicas para te absorver, para prender a sua atenção naquela hora que você está vendo um vídeo ou você está passando ali a tela do celular. O celular é a maior distração que existe, talvez o maior vício existente hoje. Tá? É um plano macabro, meus amigos, de engenharia social para o controle da humanidade, para chipar o seu cérebro. E já aconteceu e você não viu. E já está acontecendo. Há um dano cerebral gigantesco. Muitas pessoas estão surtando no planeta. Inclusive hoje, coincidentemente, onde eu estou gravando esse vídeo, uma mulher surtou no metrô de São Paulo. Ela ficou totalmente pelada. Eu mesmo já tive danos físicos relacionados ao excesso de tecnologia, a estar muito na internet, ou muito no celular, ou usando muito rede social. A nossa mente, ela está totalmente desatenta. Então, como estamos desatentos, distraídos, não criamos realidades favoráveis. E aí, a nossa mente desatenta, ela é totalmente dominada, fazendo a gente ser presa fácil para esse sistema de controle existente, que está morrendo. Ao mesmo tempo que ele tenta nos controlar, ao mesmo tempo ele também está caindo. E se estamos distraídos, não percebemos a realidade, porque isso foi instalado de propósito. Existe um propósito para instalar isso, porque faz com que nós percamos a força de energia para mudar o mundo ao qual queremos que ele mude, pela nossa liberdade, por melhores administrações, por melhores governos e etc, etc. Como a gente não tem mais essa capacidade de estar focado, a gente está sendo manipulado e enganado. Agora você imagina as massas, né? Como ocorre o dano nas massas. A distração constante, ela está sempre nos dando estímulos, né? O ambiente digital cheio de notificações, aquelas notificações que você recebe do Instagram, do Facebook, do X, né? O antigo Twitter, do YouTube, esses estímulos, eles vão gerar uma falsa dopamina, porque é uma dopamina ali de estado de prazer e alegria, mas que, ao mesmo tempo, vai te destruir, porque ele fragmenta o teu foco. E há um grande impacto no nosso bem-estar. Contribui para o aumento do estresse, ansiedade e problemas de sono, afetando a saúde mental. As pessoas estão extremamente desequilibradas e com um grande prejuízo na questão da construção dos seus desenvolvimentos pessoais e dos seus projetos devido à falta de atenção, certo? A falta de atenção nessa era digital, ela é resultante do uso excessivo da tecnologia, principalmente do dispositivo celular, e da sobrecarga de informações. É muita informação, e pode levar a diversas alterações no cérebro. Pode levar, não, leva diversas alterações no cérebro. E afeta a parte cognitiva, que é a parte do raciocínio, a parte do intelecto, incluindo dificuldade de concentração, prejuízo na capacidade de aprendizado e, em casos extremos, alterações físicas na estrutura do cérebro. Olha o dano que isso causa. Olha o tanto de prejuízo que a gente está tomando pelo fato de estarmos abusando do uso da tecnologia. Prejuízo na concentração e foco. É um dano irreversível se você não parar. A constante alternância entre diferentes tarefas digitais, como somos multitarefas, sobrecarrega o cérebro, prejudicando a capacidade de manter o foco em uma única atividade por longos períodos. Isso pode levar a um estado de atenção difusa, que é o que ocorre hoje. Alterações anatômicas. O uso abusivo de redes sociais pode causar alterações anatômicas no cérebro, similares a relacionadas a outros vícios, incluindo mudança no volume da massa cinzenta em regiões do cérebro associadas ao vício. Atenção plena, meditação, yoga, práticas espirituais, concentração em atividades espirituais, nos leva à manutenção disso. O problema é que, devido ao turbilhão de informação, ao turbilhão de notícias, ao turbilhão de coisas que estão acontecendo, está fazendo com que a gente perca a capacidade de pensar, refletir, idealizar, criar. Há uma redução da nossa retenção das informações, a memória está mais fraca, a gente teve uma grande perda de memória, a mente está em estado constante de fragmentação e alerta, porque fica sempre na luta pela sobrevivência, em fuga,
em lutar e fugir. Devido às distrações digitais, meus amigos, que são milhares, são grandes, ela reduz a nossa capacidade de reter informações, aprofunda o nosso pensamento racional, resultando em uma aprendizagem mais superficial. Você não tem um aprendizado profundo sobre determinados assuntos, até porque você não perde muito tempo estudando, você acaba fragmentando o ensinamento e tornando você apenas um idiota útil, certo? Ou um idiota inútil, né? Digamos assim. Esse agravamento desses transtornos de atenção há uma exposição constante da tecnologia que pode agravar, que pode não, agrava o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? TDAH, que eu tenho TDAH. E aumenta as taxas de outros transtornos de atenção. Eu noto que o fato de eu ter TDAH, o fato de também trabalhar com digital, no sentido de trazer ensinamentos, conhecimento sobre espiritualidade, despertar a consciência, às vezes, eu não fico querendo fazer, mas devido à minha obrigação, né, nesse objetivo de missão que eu proponho, eu tenho que sempre estar produzindo algum vídeo, produzindo algum conteúdo, certo? Então, eu tenho tido uma preocupação de falar conteúdo que enriqueça as pessoas e que, de fato, traga algum resultado, que seja impactante na vida das pessoas, tá? E o TDAH, ele faz com que, muitas das vezes, à noite, a gente vai dormir, você fica com a mente sempre em atividade, né? Então, é muito aconselhável a gente não ficar muito tempo na internet, muito tempo no celular, para que na atividade do sono possa ser tranquila. A gente, de fato, vai para lá para dormir e não ficar pensando em uma coisa. E muita gente tá dessa maneira. Eu passei algumas semanas assim. Agora eu tenho desligado um pouco mais. A nossa sensibilidade, né, por buscar recompensas sociais, o cérebro fica especialmente sendo ativado com estímulos, né? E quem muito é afetado são os adolescentes, porque torna-se mais sensível neurologicamente às recompensas e punições sociais presentes nas redes sociais, que reforçam o comportamento de checagem compulsiva. As pessoas estão checando curtidas, comentários, e essa checagem compulsiva, inclusive, pode levar até um transtorno social, como acontece muito caso de bullying social pela internet, de palavras agressivas, ofensas, pessoas que falam os chamados haters, né? Eu sofri muito esses ataques digitais quando eu estou gravando esses vídeos no YouTube, e muita gente, você é um mentiroso, você é um falastrão, e essa série de coisas a gente ouviu. E quando você está muito envolvido com isso, isso acaba afetando o seu psicológico. Agora, você imagina uma criança, um adolescente. Tá? Há um cansaço mental, uma fadiga mental, a exposição excessiva ao mundo digital levou a maioria das pessoas a uma fadiga mental. E é o que tem sido popularmente chamado de brain rot, deterioração, né? Deterioração do cérebro, o cérebro deteriorando, né? A perda de composição cerebral, que vai empobrecendo as funções mentais cognitivas, que são muito importantes e fundamentais, certo? E o principal aparelho nesse campo é o uso abusivo do celular, meu amigo. O uso abusivo do celular. O celular hoje é a principal ferramenta para vídeo, para texto, para conversa, para tudo, para negócio, para tudo. Ele está sendo o principal instrumento e ele é o principal problema, tá? Há 4 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas têm ou tiro do bolso mais de 200 vezes por dia. Não por acaso, entenda, como as gigantes de tecnologias usam estratégia da psicologia, da neurologia, até dos cassinos, para transformar o celular num objeto mais viciante que já existiu. Autores, existem vários livros, várias revistas, inclusive a super interessante de outubro de 2019 fala sobre isso, e uma edição do Kindle, né, que é um aparelhinho da Amazon. Eles chamam de novofobia, né? É o medo irracional de ficar sem o seu telefone. As pessoas enlouquecem. Tem casos, né, de filhos que agridem os pais, pelo fato de ter perdido o Wi-Fi, ou que o pai ou a mãe ou proibiu de usar o celular em determinadas horas. Tem casos de alunos que chegaram a matar professor e professoras por não poder usar o celular na sala. Há muitos casos. E os pais estão totalmente perdidos, desorientados, com medo, distraídos, não conseguem orientar, não têm capacidade cerebral para compreender o que está acontecendo e não têm condição de ajudar o filho, porque ele também
ele é uma vítima desse sistema de engenharia social, de controle social, que fez com que a gente perdesse o nosso foco, a nossa atenção. E aí as pessoas estão, na maioria, incapazes de deixar o celular ali por 10 minutos, por 15 minutos. E a ausência de um sinal, um término de um pacote de dados, ou a carga da bateria deixa as pessoas extremamente preocupadas, certo? Você sente, se você se sente agoniado quando seu celular vibra e sai correndo para ver se alguém curtiu ou comentou o seu último post no Facebook, você começa a responder e-mails de trabalho antes mesmo de levantar da cama, o ícone bateria fraca deixou você tremendo de medo, é provável que você esteja sofrendo de nomofobia, certo? Uma fobia que é, por definição, um medo irracional, inexplicável, mas explicado pelo abuso e uso viciante do celular e das mídias sociais e do digital. No caso da nomofobia, os eventos que o usuário teme não são muito improváveis, de modo que parte dele não é irracional. O que é irracional é o grau de desconforto que as pessoas sentem, que os usuários sentem com a ideia de estarem, de fato, separados dos seus smartphones. As pessoas ficam desesperadas quando estão longe do celular. Uma fobia crescente entre jovens. A palavra nomofobia tem origem em uma composição em inglês, no mobile phone phobia, né? Quer dizer, o não estar com o celular, o não uso do celular. O termo foi criado pelo YouGov, que é uma instituição de pesquisa sediada no Reino Unido. Em um estudo de 2008, eles pesquisadores relataram que 53% dos usuários de celulares se sentiam ansiosos quando não podiam usar seus telefones celulares, e mais da metade nunca desligavam seus telefones. Os estudos subsequentes descobriram que os números aumentaram desde então, e só aumentam. A gente precisa se desligar dessas tecnologias, porque até então a gente não dependia tanto delas. Eu, pelo menos, como comecei esse trabalho de despertar a consciência, eu não dependia dessas tecnologias. Eu comecei esse trabalho sem tecnologia na época, certo? Depois foi que ela me ajudou no sentido da visibilidade, né, do trabalho de terapeuta, do trabalho de hipnólogo, do trabalho de constelação familiar e dos cursos que nós damos sobre expansão da consciência e despertar. E o que pode curar esse vício? Um problema psicológico devido a problemas que são cocriados. Algumas pessoas deixam de viver a realidade para se prender no mundo virtual, né? Problemas que são habituais, né? Cotidianos, estética, né? Conheço os 6 principais problemas causados pelo celular. O primeiro é problema psicológico, devido ao problema do coteado. Algumas pessoas deixam de viver a realidade para aprender a se prender ao mundo virtual. O segundo dano é a insônia, os distúrbios do sono, como eu falei, né? Quem tem TDAH, aí aumenta mais ainda o distúrbio do sono, inclusive causando insônia, perturbação do sono, você demorando muito para relaxar a mente e dormir. Estética, né? A parte estética muda muito a parte, né, fisiológica do seu comportamento e da parte fisiológica, tanto do cérebro quanto do seu corpo, vai afetar. O quarto problema são as complicações oculares. Você começa a não enxergar bem, a ler um livro, você não consegue, às vezes, ler, precisa usar óculos de grau. Eu tenho usado esse óculos furadinho aqui, ó, que me ajuda a ler melhor, né? Por exemplo, eu vejo aqui nitidamente o que está escrito, tá? Complicações oculares, infecções e problema de postura. Esses são alguns dos problemas que o celular afeta, né? Entre outros, né? Então, como identificar o vício no celular? Se fica com o celular ao seu lado enquanto faz as refeições, independente de haver ou não outras pessoas à mesa, em meio a um diálogo com algum familiar ou amigo, você dá uma espiada, ou mais espiada no celular, você gasta mais de 4, 5 horas do seu dia preso à tela do celular, você é um viciado no celular. Você sofre de homofobia. Então, vocês precisam mudar os hábitos e desconectar do sistema de controle mental ao qual está reinante, dominando a nossa vida, certo? Então, os problemas da distração. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Será que saiu? Aqui.
não saiu, mas bem aqui vai ter mais informação. Nesse slide, acho que é porque a letra está muito branca, acabou não saindo. Não é a tecnologia que é a nossa vilã, é o uso abusivo dela que se torna nosso inimigo. São os gatilhos internos, como ansiedade e tédio e estresse, que vão criando esse vício e a gente fica impregnado todo tempo ali buscando estímulo no celular. Isso vai levando a gente à nossa perda de atenção, tá? Identifique os seus gatilhos internos. Uma das coisas que você precisa identificar são os gatilhos internos. Antes da distração, existe uma emoção. Observe os padrões, os horários e sentimentos. Consciência precede o controle. Eu costumo de manhã não fico olhando o celular logo de manhã. Eu levo um tempinho aí, até 9 horas, 9, 10 horas, aí eu olho alguma mensagem que tem para responder e pronto, e sigo em frente. Porque eu tenho uns alunos, né? Os alunos ficam, professor, eu perdi a senha de acesso à plataforma, aí eu tenho que responder. Então, mas eu não fico direto 24 horas no celular, tá? Planeje o tempo com intenção, é muito importante você planejar o que você vai fazer durante o dia. Hoje eu planejei gravar vídeos para o canal, né, para o canal do YouTube. Então hoje eu gravei, esse aqui é o segundo vídeo, fiz 4 cortes do primeiro vídeo que eu gravei. Então eu tenho aqui praticamente 6 vídeos. Então hoje é um dia que eu tirei para isso. Até porque hoje é quarta-feira, aí eu quero amanhã estar mais livre à tarde, ficar só para estudar, né, ao invés de estar fazendo essa prática da ação. Então eu planejo o meu dia com tempo de intenção, tá? Organizo o dia em blocos de tempo. Trabalho, descanso, relações precisam de espaço. Quem decide o tempo, decide o foco. Ou seja, se você controla o seu tempo, você vai decidir o que realmente é importante, o que é foco. Reduza esses gatilhos externos, diminua as notificações, transforme o ambiente em algo mais simples, menos estímulo, mais presença. Ou seja, se você desligar aquelas notificações que o celular fica dando, tipo o Instagram, que é um dos mais usados, né? YouTube e etc, etc, você vai conseguir ter menos aprisionamento com o celular, né? Isso vai te ajudar a sair um pouco da distração. E alguns pactos você precisa fazer contra a distração. Pacto de esforço, quer dizer, fazer o esforço o máximo possível para não ficar distraído, evitar estar direto no celular, nas redes sociais. Pacto de preço, evitar consumir, gastar, evitar, porque isso gera muito estímulo de consumo. Pacto de identidade, não perder a sua característica original e ficar focado mais na leitura de livros. Isso aí vai te enriquecer muito mais do que ficar no celular. E o compromisso vai vencer a impulsividade. Se você tem compromisso, você vai vencer a impulsividade. Foco é sistema, não força de vontade. Ou seja, foco é algo que se consegue e que se cria. A motivação oscila, a estrutura sustenta. Hábitos criam foco duradouro. Eu vi um amigo falou isso para mim, eu também já tive essa sensação, a sensação como se Deus estivesse de férias e o mundo está péssimo e ruim, porque a gente não consegue perceber a presença divina, não consegue perceber a presença de Deus devido a estarmos muito distraídos, 99% do nosso tempo distraído. E ele falou, eu sinto um vazio porque ele está totalmente estimulado pelo celular, totalmente estimulado pelas redes sociais. Então isso vai fazendo com que há uma perda, né? Uma perda de energia e aí vai tirando a força de vontade. Então o foco ele vai ajudar, né? Esses hábitos duradouros vão criar esse foco. Um dos focos que eu tenho é da atividade física e do cuidado com a saúde. Atenção é qualidade de vida. Então, quando mais atento, quanto mais focado, mais qualidade de vida você vai ter. O foco vai melhorar a sua produtividade, as relações de bem-estar. Estar presente é viver com consciência, certo? Então, você não precisa de mais disciplina, você precisa de clareza, estrutura e intenção. Ser indistraível é viver com consciência. Se você conseguir sair dessas distrações, colocando foco e atenção naquilo que é mais importante, fundamental, você vence essa batalha do foco, né? E aí o vício digital e as distrações não serão um problema para você. Você tem que fazer com que a tecnologia seja usada para você, não a tecnologia te usar. Assim como está chegando as IAs, as inteligências artificiais, que as pessoas estão também começando a viciar, aí já vai piorando, né? Porque aí ele já sai
do vício digital, das mídias sociais, das notícias, e ele começa a achar que está conversando com alguém, ou conversando com uma inteligência virtual que pode estar ali espiritualmente conversando com ele. E aí se torna um aprisionamento, uma ruptura da sua consciência total, que aí você é cooptado por um sistema de máquina, que que você, querendo ou não, vai lembrar muito o Exterminador do Futuro, quando teve aquela rebelião das máquinas, né? E isso é uma programação preditiva que previa que no futuro haveria um problema, uma guerra, algo envolvendo máquinas e humanos. Então, você não está num filme, mas estamos vivendo parte de uma história programada. Tá bom, meus amigos? Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com o maior número possível de pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação, que é extremamente importante e fundamental. Gratidão. Aqui é o professor Paulo Cassiano, professor de expansão da consciência e autoconhecimento. Gratidão.